Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escritos de Ellen Goldwise. Meu nome é Romério Fonseca e todos os dias nós publicamos neste canal um capítulo da obra de Ellen Goldwise. Gostaria de pedir o seu apoio. Caso você goste deste conteúdo, não esqueça de dar o seu like e compartilhá-lo com as suas redes de amizade. Ellen Goldwise nos traz todos os dias novos ensinamentos sobre a palavra do Criador. O desejado de todas as nações. Capítulo 61. Zaqueu. Este capítulo se baseia em Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. De caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A poucos quilômetros do Jordão, da banda ocidental do vale que se estendia daí numa planície, descansava a cidade em meio de verdura tropical e luxuriante beleza. Com as palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais, refulgia qual esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. Muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava o povo. Sabia-se achar-se entre a multidão o rabi Galileu, que não havia muito ressuscitara Lázaro. E conquanto abundassem os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhe render homenagens. Jericó era uma das cidades outrora separadas para os sacerdotes, e por essa época grande número deles tinha aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio e os oficiais romanos e os soldados, com estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam, ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio de uma carreira que aborreciam e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda a parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João Batista no Jordão e Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos, não peçais mais do que o que vos está ordenado, conquanto aparentemente desatendida, impressionara-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Começara já a volver atrás quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Zaqueu decidiu vê-lo. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração.
estavam apinhadas as ruas, e Zaqueu, que era de pequena estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhe queria abrir o caminho. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, chegou a uma copada figueira à beira da estrada, e o abastado cobrador de impostos trepou, sentando-se entre os galhos, de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. A multidão aproximava-se, vai passando, e Zaqueu investiga com ansioso olhar em busca da figura que almejava ver. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca, os de diante e os de trás detêm-se, e alguém cujo olhar parecia ler a alma, ergue os olhos para a figueira. Quase duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A multidão abre alas e Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para sua residência. Mas os rabinos contemplam isto de semblante carregado, murmurando descontentes e zombeteiros, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ficou abismado, num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele tão indigno. Então o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de achar lhe descerram os lábios. Resolveu fazer pública sua confissão e arrependimento. Em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os discípulos de ouvir o mestre dizer: Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: Quem poderá salvar-se? Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que tornara manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado, submetera-se à convicção do Espírito Santo e começara a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor havia muito: Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe darás o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Estas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo quando envolto na coluna de nuvem, e a primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar compaixão para com o pobre e o sofredor. Havia entre os publicanos um convênio, de modo que podiam oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão, praticavam o que se tornara costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos que o desprezavam eram culpados de se enriquecer por meios desonestos sob o manto de seu sagrado ofício. Mas tão depressa se submeteu o publicano à influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma.
A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda alma convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Como o chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade fazendo restituição. O Senhor diz: restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, de todos os seus pecados com que pecou não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Ezequiel capítulo 33, versos 15 e 16. Se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém num negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado se posto em justo e sábio emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. A Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos das sinagogas pelo desprezo dos rabis e adoradores, mas agora, como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reuniram-se em seu próprio lar em torno do Divino Mestre e ouviram por si mesmos as palavras da vida. É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal que sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera a Jesus não somente como a um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de pecador, murmuraram contra Cristo por se hospedar sob seu teto, mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, 7.